Você já ficou mais de 3 dias sem ir no banheiro e ficou com aquela sensação horrorosa sem saber muito bem o que fazer? Já foi viajar e não conseguiu usar o banheiro por alguns dias porque saiu da rotina? Ficar com o intestino preso, ficar com constipação intestinal é muito comum, mais comum do que se imagina. E hoje nós vamos falar aqui sobre como que isso acontece, por que que isso acontece e quais estratégias a gente pode utilizar para evitar essa situação de constipação intestinal. Eu sou a Nath, nutricionista, e estou aqui para trazer para vocês uma nutrição consciência com consciência. Se você gostou do tema, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos lá? Olá, queridos e queridas! Hoje nós vamos falar sobre ela, aquela que deixa todo mundo irritado durante uma viagem, aquela que deixa todo mundo enfesado, a prisão de ventre ou obstipação intestinal, constipação intestinal. Né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ela, quais os fatores que predispõem à obstipação intestinal ou constipação intestinal, o que você pode fazer para deixar o seu intestino livre. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre o que é considerado um intestino saudável, um fluxo intestinal saudável. De acordo com o Ministério da Saúde, o intestino ele pode funcionar de 3 vezes ao dia a 1 vez a cada 3 dias, desde que ele esteja na consistência correta. Então, um dos fatores mais importantes para saber se o seu intestino está obstipado ou não é a consistência das suas fezes. E por que isso? Porque é no intestino grosso que a água que nós consumimos é absorvida. Então, quanto mais tempo essas fezes ficam retidas no seu intestino grosso, mais ele vai absorvendo a água presente nelas e mais duro vai ficando as suas fezes dentro do seu intestino e aí mais difícil de sair. Então, a consistência das fezes ela é muito importante quando a gente pensa em avaliação da saúde intestinal e a presença ou não de constipação intestinal. Eu vou deixar aqui para vocês a escala de Bristol, que é uma escala que indica a consistência das fezes e como que elas devem ser avaliadas. É muito legal saber sobre isso e olhar para o seu cocô para saber como está a sua saúde. É muito importante você olhar para ele para você ter um panorama geral de como está a sua saúde intestinal. Uma vez que nós já sabemos que a nossa saúde intestinal não reflete só na produção de fezes, mas também na saúde mental, na saúde corporal, por uma questão de vários sinalizadores. A gente sabe que o intestino ele também produz hormônios. A gente sabe que quando você tem uma flora intestinal boa, a sua imunidade ela melhora. Então, o intestino ele deve estar saudável, não só por uma questão de fluxo intestinal, mas também por várias outras questões de saúde. Estando um cocôzinho número 4 na escala de Bristol, está excelente, independente se você faz 3 vezes ao dia ou 1 vez a cada 3 dias. Eu, pessoalmente, acho que 1 vez a cada 3 dias ainda é muito pouco, mesmo estando dentro do que é um parâmetro normal. E para aumentar esse fluxo intestinal aí, você tem que aumentar a quantidade de fibras e outros nutrientes que eu vou contar para vocês depois. Então fica até o final do vídeo para vocês saberem como vocês podem modular o fluxo intestinal para que você não fique mais constipado. Outra coisa que interfere muito no funcionamento intestinal são os hábitos e a mudança de rotina. Já tive paciente que porque começou a ir trabalhar presencial certos dias da semana, o intestino parou de funcionar aqueles dias. E isso é muito comum. Nesses casos, é importante estabelecer uma rotina de banheiro também, para que você consiga fazer o seu intestino funcionar adequadamente. Se esse conteúdo está sendo interessante para você, dá um like aqui para mim, se inscreve no canal e comenta se você já teve problemas aí de constipação intestinal. Agora,
eu vou contar para vocês algumas técnicas que você pode utilizar na sua alimentação e no seu comportamento para ajudarem aí o seu intestino a funcionar melhor. A primeira coisa é o aumento do consumo de fibras. O que são as fibras? As fibras, elas são, em geral, carboidratos que nós não temos enzimas para quebrá-los e absorver. Então, eles ficam na forma grande deles e a gente não absorve. Eles passam direto pelo nosso trato gastrointestinal. Por isso, eles têm uma função aí de aumentar o bolo fecal, entre outras, mas principalmente de aumentar o bolo fecal. Alguns tipos de fibras também servem de alimentos para as bactérias boas do intestino, que são as fibras que a gente chama de solúveis. E por isso é importante que a gente aumente o consumo das fibras quando nós procuramos aí regularizar o nosso intestino, porque a função delas, entre outras, é principalmente aumentar o volume do bolo fecal. Só que aumentar o consumo de fibras somente não adianta. Você deve também aumentar o consumo de água, porque como eu já falei, o intestino grosso ele é responsável pela absorção de água. Se você consome pouca água, ele vai absorver a água presente no seu bolo fecal e suas fezes vão ficar mais rijas. E por isso elas vão ter maior dificuldade de sair. Então, mais um motivo aí da sua constipação, falta de água. Então, importante, aumento do consumo de fibras e aumento do consumo de água. Outra ação que ajuda muito na constipação intestinal é a atividade física. A atividade física, ela aumenta a motilidade de todo o trato gastrodigestório. E por isso, o seu intestino faz mais movimentações e você sente mais vontade de ir ao banheiro. Então, praticar atividades físicas é essencial para você que tem o seu intestino preso. Aumentar a atividade física ajuda imensamente. Inclusive, esse é um dos problemas que nós corredores temos muitas vezes durante os nossos treinos longos e provas, porque é muito comum sentir vontade de ir ao banheiro quando você faz algum tipo de atividade física, que movimenta muito essa região abdominal por um tempo prolongado. Se você não tem condições de fazer atividade física, uma massagem intestinal também pode ser bem-vinda. Essa massagem, ela deve ser feita seguindo o fluxo do intestino grosso, que ele começa na parte inferior do abdômen do lado direito, e aí você vai subindo, passa da direita para a esquerda na parte superior e do lado esquerdo você desce. Esse é o caminho do intestino grosso e a massagem pode ser feita seguindo o mesmo caminho. Outra estratégia que pode ser utilizada são os alimentos naturalmente laxativos. Existem alguns alimentos que eles são naturalmente laxativos, que é o mamão, a ameixa, eles são naturalmente laxativos e eles auxiliam aí o funcionamento do intestino. Por isso eu vou passar uma receita para vocês aqui agora, que é uma receita que se usa muito em hospital e que eu indico para muitos pacientes que estão aí em um período de obstipação, que é o suco laxativo. Suco laxativo? Ai meu Deus! Não, gente, é só o nome, o suco é muito gostoso. É mais uma vitamina de mamão com ameixa, laranja com bagaço e fibras, linhaça ou chia ou aveia. Você pode fazer o suco variando entre esses ingredientes nessa vitamina. Isso ajuda bastante. Por hoje eu fico por aqui. Me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação de constipação intestinal e o que você utilizou para melhorar essa situação. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui na descrição tem alguns links que te direcionam até mim e os meus outros trabalhos. Vou deixar aqui do lado alguns outros vídeos do canal para vocês conhecerem ainda mais de uma nutrição com ciência e com consciência. Beijo da Nutri!